Seu Barça e doutor Lírio, eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim, no seguinte tema, as pessoas, elas estão, principalmente as que estão começando no mercado, né, elas ficam desesperadas quando elas ouvem que o dividendo vai ser tributado, né, de alguma forma, porque vira e mexe esse assunto para no Congresso, né. A minha pergunta, bem, assim, sendo bem direto, vocês vão mudar a forma de investir se os dividendos forem tributados? Não. Eu não vou modificar minha forma de investir, porque os dividendos já foram tributados em determinada época. E chegou-se à conclusão que aquilo que o governo oferia em termos de benefício, em termos de tributos, era muito mais prejudicial do que o dividendo representava para o desempenho da empresa e o desempenho da própria economia. Eu tenho a sensação que os parlamentares, claro, estão avaliando isso, tá certo? Você precisa oferecer para um empresário a possibilidade dele ter o quê? Dele ter custos competitivos no país. Se você tem uma estrutura tributária muito perversa, tá certo? Se você ainda vai tributar outras coisas mais, infelizmente, nós não vamos ter investidores aqui. Então, os investidores vão para países que possam oferecer condições melhores para que eles possam evoluir nas suas indústrias, enfim. Você veja o exemplo da Coreia do Sul, que evoluiu de uma forma extraordinariamente positiva e rápida, não é isso? Por quê? Porque foram oferecidos elementos que gerassem a perspectiva do cidadão ter o quê? Ter custos competitivos e poder competir na esfera internacional. Então, eu não me abalaria se o dividendo fosse tributado, porque nós já tivemos essa tributação e ela foi considerada inócua, quer dizer. E eu acredito que talvez aqueles que examinarem o histórico da tributação de dividendos provavelmente vão chegar a essa conclusão. Tá correto? Então, eu não acredito que o governo tenha a insensatez de aprovar a tributação de dividendos. Assunto, para falar pouco, controverso, né? Difícil fazer passar uma reforma, e esta do dividendo, particularmente, foi muito mal vendida. Aliás, esse governo que está ali, até hoje não privatizou absolutamente nada. Está aí ralando para privatizar a Eletrobras e não está conseguindo. Não é? Então, da forma inicial que foi apresentado, era uma extorsão. O dividendo, acho que pode ser tributado na pessoa física sem problema nenhum. Não é? Porque o discurso era que a tributação das companhias hoje, que está na faixa de 35%, ia reduzir para 18%, 20%, e o dividendo seria tributado em 15%. Então, de tal forma que a diminuição da tributação na empresa ia ser compensada pela tributação do dividendo. Não é? Então, essa era a coisa. O que eu não acho equivocado, não acho até que a maioria dos países tributam sim o dividendo, é verdade, mas também os países não tributam 35% as empresas da forma que é tributado aqui. Fora isso, é o seguinte, acho que tributo tem que recair sobre quem tem capacidade de pagar. Está muito longe, né, há uma deformação sobre os salários da maneira que são tributados. Hoje, eu não tenho exatamente certeza, mas acima de 3 mil, qualquer coisa assim, já paga imposto de renda. Ora, se isso é maneira de tributar, eu não sei. Isso é uma maldade que se faz com os trabalhadores do país. Não tem que diminuir muito a tributação sobre os salários. E tem que tributar, sim, quem tem poder aquisitivo de tributação. Eu, por exemplo, defendo que a herança tem que ter uma tributação maior. Não é? Hoje a herança chega... aliás, só os estados que metem a mão no dinheiro das heranças, né? Que vai de 2% a 8%. Ora, isso pelo amor de Deus, né?
deveria ter uma escala progressiva, evidentemente, que até um determinado valor não teria tributação, e ali, conforme o patrimônio fosse crescendo, fosse tributado, porque os países ricos fazem isso, tá certo? E tirar a tributação do assalariado e de alimentos básicos. Aí, esse discurso aqui merece 2 lives e a gente não esgota, né? Mas, especificamente sobre dividendo, eu não sou contra, não, desde que as empresas sejam aliviadas nesse equivalente, né? Porque quem faz girar a economia, o patrimônio de um país são as empresas. As empresas que geram empregos, as empresas que geram, fabricam os produtos, os serviços, as empresas que se inserem na comunidade que elas estão, as empresas que nos dão a oportunidade de nós sermos sócios, tá certo? O grande patrimônio de um país chama-se as empresas. E eu queria só fazer um adendo aqui, para não me alongar muito. Nós estamos no Brasil, não é? A gente não consegue fugir do país. Por mais que a gente tente pescar uma empresa melhor aqui e outra ali, mas nós estamos num contexto país em que a maré é sempre contrária. Nos últimos 40 anos, o Brasil cresceu a metade do mundo. Estou falando do mundo todo, seja país rico, as Chinas e outros que foi muito mais, e outros, os africanos, por exemplo, que é menos. Então, na média, nós crescemos a metade do mundo, metade, nos últimos 40 anos. Isso significa dizer que se nós tivéssemos a mesma participação que temos nas empresas hoje, nós teríamos, no mínimo, o dobro do valor que essas empresas valem no mercado se o Brasil tivesse crescido na média. A gente consegue, todo ano, crescer menos que a média mundial, cresce um ano, cai 2, sabe? A gente não está indo para lugar nenhum. Nós precisamos, a solução do país passa pelo pleno emprego, pelo crescimento. Aí, como por encanto, quase tudo se resolve. Quase tudo se resolve. Então, eu torço de coração. Eu já estou virando o cabo da Boa Esperança, mas eu torço de coração que esse país, uma hora, se ajuste à economia mundial e ele ande no mínimo igual. Que aí basta. E fica muito mais fácil nós escolhermos empresas, porque nós estamos com as empresas líderes, com as empresas boas. Tá certo? Essa é a minha opinião.